Amigas e amigos, a entrevista, entre aspas, da pré-candidata à presidência da República, Manuela Dávila, pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, foi apenas uma confirmação de uma questão que eu venho falando aqui, não é de hoje, é há muito tempo que eu falo do espectro da Operação Lava Jato, de conteúdo fascista, nazifascista. A gente já tem aí, né, circulando amplamente na internet o que foi aquele show de horrores, né? Eles poderiam chamar de roda morta, né? Porque eles mataram o jornalismo, né, à medida que ela foi sendo enfática na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, né, sobretudo desta condenação bestial, infame, né, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A coisa foi se elevando, o tom de bestialidade, né, das intervenções. Certamente o chamado ponto ficou pululando ali de bombardeios de entrevistas e eles perderam completamente a estribeira, a noção da realidade. Até o apresentador, esse Ricardo Lessa, ficou histérico, né? Ficaram ali numa situação realmente, quem viu, né, notou isso claramente, quem não viu é só observar, né, o grau de histeria daquela turma. Talvez, né, até comentei isso aí na internet, possivelmente foi a pior bancada da história do Roda Viva. Agora, por quê? Aí que entra a questão essencial. Porque eles sabem que a Manuela é a defensora mais consequente do direito do ex-presidente Lula ser candidato a presidente da República. O PCdoB é a organização política mais consequente, mais incisiva, mais enfática na defesa do ex-presidente Lula, na denúncia dessa infâmia que foi a sua prisão, na denúncia do golpe, né, na defesa da sua liberdade. Consequentemente, eles armaram ali um teatro, claramente um teatro. É o teatro da politicagem. Foi isso. E ela não titubeou, né, denunciou, né, todo o que significa esta prisão infame, indecente, o que significa esse golpe, o que significa o papel do Lula, né, seria certamente o polo unificador das forças antigolpistas. Não é qualquer coisa, essa que é a questão toda, né? Isso que eu tenho falado, falou do Moro, né? Denunciou o Moro de maneira muito clara e muito consequente. O Sérgio Moro, esse juiz fascista, né, de exceção, Freisler, do golpe, é o juiz do PUM, né, do Partido Único da Mídia, não é o PUM do juiz, é o PUM do Moro ou o Moro do PUM, né? Enfim, é uma promiscuidade tudo isso aí. É uma bancada, enfim, de trogloditas à la Bolsonaro. Por mais que alguns tentassem ser civilizados, o Ricardo Lessa, por exemplo, tentou, mas foi impelido a ser um troglodita, a ser um cachorro louco. Ali estava claramente a presença da rataria pretoriana midiática, fazendo exatamente o papel que eles fazem, o papel que eles têm desempenhado nessa história toda aí do golpe. Aquela Vera Magalhães, conhecidíssima lá da Jovem Pan, fazendo provocações o tempo todo, debatendo com a pré-candidata, com a Manuela, e sem contar aquele outro lá, o tal de Joel Fonseca. Eu já falei algumas vezes dele aqui, fascistinha, de quinta categoria, de intelectualidade rebaixada, se apresenta como acadêmico, filósofo, não sei mais o que, né? É filho do Fonseca, acho que é Janete da Fonseca, alguma coisa assim, é bem conhecido, é da trupe neoliberal aí, dos radicais neoliberais. E é isso, né? Eles tentaram exatamente fazer a radicalização ideológica. Ali ficou nítido o que é o espectro da Operação Lava Jato. É a radicalização ideológica. Consequentemente, quem fica numa posição consequente de defesa consequente da democracia, consequente da civilidade, da civilização, né, acaba aparecendo como sendo também radical. Vejam como é um jogo estúpido, malandro, né, de malandros, jogo de malandros, né? Aí fica a manifestação de intolerância tentando provocar uma situação de intolerância do outro lado, a radicalização de um lado para radicalizar do outro. Esse Joel da Fonseca passou o tempo todo fazendo provocação, chegou a chamar a Manuela de mentirosa. Olha aí, como é um fascista. Aquilo ali é um fascista. Comportamento de fascista, e quem lê as colunas dele no jornal Folha de São Paulo sabe disso. Tinha lá a menininha da Folha também, meia perdidinha e tal, tentando seguir possivelmente os quais dos editores, tentando fazer provocação, mas ela não tem cacoete para fazer provocação. Tinha também um lá do Grupo Exame que
tentou ser polido, mas também com uns argumentos mais furados do que queijo suíço. Enfim, o que a gente viu ali foi exatamente isso, um show de horrores. E aí a gente vai para a repercussão das coisas e a gente vai constatando tudo isso que eu falei aqui, que eu tenho falado, que apareceu nitidamente nesse Roda Morta, né? A Exame, por exemplo, o site da Exame, da editora Abril, né, diz lá, sem meias palavras, não tem arrodeios, como diz o povo. Diz assim, o temor, falando da manobra do Fachin, que tirou, aquela manobra vergonhosa lá, né? Que tirou a possibilidade do Lula ter um julgamento na segunda turma e possivelmente ser solto, né, ganhar a liberdade. Diz aqui a Exame, o temor era que Lula pudesse ser solto e conseguisse disputar as eleições, já que segue na liderança das pesquisas de intenção de votos. Não tinha outra razão. Está dito com todo, está escrito. Não tem nem para cima nem para baixo, nenhuma consideração para cima nem para baixo. É uma frase enfática. O temor era que Lula pudesse ser solto e conseguisse disputar as eleições, já que segue na liderança das pesquisas de intenção de votos. O Estadão confessa a mesma coisa com o linguajar depravado do Estadão, né? O Estadão, quando se trata aí da esquerda, do progresso, da democracia e tal, o linguajar do Estadão é depravado, né? Chega a ser pior do que os bolsonaristas. Já chamaram aí a Dilma de boçal, né? De outros adjetivos daí para baixo, né? Essa monstrengo, alguma coisa assim, né? Machismo, né? Enfim, linguajar de cachorro louco, de gente depravada, desqualificada. Aí diz aqui o editorial, 2 decisões judiciais adotadas na sexta-feira passada frustraram por hora os planos da defesa de Lula da Silva de tirar o ex-presidente da cadeia e de viabilizar sua candidatura à presidência. Mais adiante diz, mais uma vez, felizmente não funcionaram as chicanas e maquinações da numerosa equipe de causídicos a serviço do chefão petista. Mas não se engane os cândidos, enquanto houver incisos e alíneas aos quais Lula da Silva possa se agarrar para tentar desvirtuar as leis a seu favor, ele não descansará. E prossegue, é preciso garantir que as instituições estejam protegidas para suportar mais esse assalto do lulismo à ordem democrática. As decisões judiciais que abortaram a mais recente estocada da tigrada são um alentador sinal da vitalidade do país contra os inimigos da democracia. Linguajar de fascista, de cachorros loucos, né? Com essa característica de enganar incautos falando em nome da democracia, ou seja, o Lula se defender, usar a Constituição, a democracia, a civilização a seu favor, é estocar a democracia, ser inimigo da democracia. Essa gente é assim mesmo, é a direita que fala que o rebaixamento intelectual, né, o comportamento de intolerância, né, o comportamento de violência, de incitação à violência. Aqui, esse editorial do Estadão é incitação à violência, se utilizando aqui da violência verbal, com todas as consequências que advêm, né, de atitudes assim, o ódio aí, os cachorros loucos, o que se chama de intolerância e tudo mais, os atentados à democracia e etc, etc. A tradução de tudo isso é exatamente essa manobra do Fachin, que também é uma coisa depravada, é a depravação, é o assalto à democracia, não um chute na democracia, é um chute na civilização, no Estado Democrático de Direito, no povo que elegeu, né, a presidenta da República em 2014, que eles foram lá e assaltaram. Um chute no povo. Chutaram o povo com a reforma trabalhista, né, com a emenda constitucional 95, né, com esse desemprego monstruoso, com a recessão, tudo que a gente sabe, a volta da privataria, né, a corrupção desbragada, abriram as portas definitivamente para a corrupção. Aí é um exemplo do Sérgio Moro, que, né, cerceou o direito dos organismos do Estado de investigar corrupção, abriu as portas da corrupção, deu poderes para corruptos fazer o que eles estão fazendo. É isso, esse linguajar depravado é exatamente a tradução ideológica do que é a direita brasileira. Eu tenho aí um manifesto de um grupo de cerca de 250 juristas, advogados e outros profissionais de direito, né, que, né, faz uma manobra suja do Fachin, suja, fascista, nazista, de Tribunal Moro, Tribunal Freisler, Tribunal Lava Jato, que diz que ao cancelar o julgamento de um pedido de liberdade do ex-presidente Lula, o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, faz uma manobra regimental. Quem faz manobra regimental é malandro.
malandro. Quem atua aí dando rasteiras, dando golpe, aplicando cheque sem fundo, passando cheque sem fundo, aplicando o golpe aí do bilhete premiado, etc. É a direita, a cara da direita é isso aqui, ó, que sonega imposto, lava dinheiro, rouba o erário, assalta o Estado para meter a mão no orçamento público. Olha aí o que é a direita, é isso aí, ó, exatamente isso aí. Né? Aí isso também aparece nas perguntas, né, da geoestratégia, que eles passaram o tempo todo. Eles não entrevistaram a Manuela, ficaram fazendo comício a favor do golpe, a favor do anticomunismo, do antipetismo, sabe? E ela ali na roda, né, dando os seus pulos, e se virou muito bem, por sinal, né? Parabéns a Manuela. Enfrentou, não titubeou na defesa do Lula, da democracia, do Estado Democrático de Direito. Ah, não, eu vou dar indulto pro presidente. O Sérgio Moro, não tem autoridade moral, intelectual para condenar o ex-presidente Lula, fica passeando aí com tucanos corruptos, igual o caso do João Dória, desse grupo LIDE, sumidouro de Caixa 2, etc, etc. Não falou com essas palavras, evidentemente. Isso quem está falando sou eu, e venho falando há muito tempo isso, e sustento o que eu falo. Né? É um tribunal fascista, Freiser, né? Para a gente entender o alcance das manobras desse golpe, que eu falo aqui não é um golpe de brincadeira, né? Perguntando do Stalin, do Mao Tse Tung, da China, da Coreia do Norte, de Cuba, da Venezuela, tudo isso. Vejam que são dois mundos aqui. Nós estamos vendo na nossa frente esse mundo, né, antipetista, anticomunista, antidemocracia, anticivilização, e ela falando, era um contexto histórico. Ali tinha a violência, sim, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, se travava uma luta, a era das revoluções, que eu tenho falado aqui, do Eric Hobsbawm, da Revolução Francesa. Isso começou na Revolução Francesa. Depois teve a Comuna de Paris, a Revolução Russa, na Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as guerras de libertação nacional, né? Agora a questão é essa, né? Que existem duas lógicas aí regendo o mundo atualmente. Né? Existe a lógica unipolar desse bloco liderado pelo regime norte-americano e os outros países que tentam manter a sua soberania, a sua independência. São duas lógicas regendo a geopolítica, e isso se traduz aqui no Brasil, quando a gente fala de democracia, desenvolvimento, soberania e tudo mais, e esta lógica aí dos fascistas, do regime guerreiro, de guerras, de morticínios. Quem provocou tudo isso? Todas essas guerras ao longo da história. O que provocou? Caiu do céu, surgiu do nada, brotou da terra? Tem uma lógica movendo tudo isso, né? A lógica da imposição de interesses de grandes grupos econômicos e a luta pela democracia, pelo direito internacional, pela democracia internacional, a liberdade dos povos. Na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu foi isso. Na Revolução Chinesa, a luta daquele povo para ter a sua autodeterminação, decidir o seu destino, não se submeter à lógica do imperialismo, da imposição, que já falei isso aqui também, da chamada nova ordem do Hitler, depois assumida pelo regime norte-americano, que é a mesma lógica de expansionismo e de imposição da sua, entre aspas, democracia, direitos humanos e etc. As ferramentas de manipulação ideológica, o fio da história, é importante a gente analisar, não cair nessas esparrelas que eles tentaram jogar a Manuela. Ela fugiu disso, habilmente, porque uma coisa certamente levaria a outra, viraria uma gritaria, né, com aquele discurso rebaixado, bolsonarista, rebaixado, de cachorro louco, de doido, de fascista. Como é que vai debater com esse tipo de gente? Questões filosóficas, sociológicas, históricas, né, com aquele discurso rebaixado de cachorro louco, de doidos, daquela turma lá que estava lá na bancada do Roda Viva. Está aí um exemplo, o vice-presidente dos Estados Unidos, o tal do Mike Pence, né, está visitando aí o Brasil hoje, diz que vai tentar retomar as relações diplomáticas com o Brasil e tal, né? Quer dizer, retomar em que termos? Nos termos do golpe. Olha aí a lógica da geopolítica do golpe. Ele diz que vai a Manaus visitar um centro de acolhimento de venezuelanos. Por que ele tem que vir aqui se meter com venezuelanos, com brasileiros? Quem deu alguma autorização para ele vir aqui fazer esse tipo de coisa? Ele deveria ser enxotado daqui. Eu não sei se tem... Deveria ter manifestações aí organizadas para pôr esse ser lamentável, lastimável,
né, pelo seu papel na geopolítica, no seu devido lugar, com protestos. Né? Isso é uma tradição do povo brasileiro, protestar contra esse tipo de gente que vem aqui, né, fazer esse tipo de coisa. Agora, a visita dele, né, de acordo com os noticiários, tem um único propósito, que é fazer a articulação contra a Venezuela. Olha aí a lógica de tudo. Né? Diz que vem aqui e vai visitar também, ele vai fazer um tour diplomático na América do Sul, diz aqui uma notícia que inclui o Equador, a Guatemala, né, e tem como principal objetivo discutir a situação política e econômica da Venezuela e o endurecimento do isolamento diplomático do regime de Nicolás Maduro. Olha aí. Quem é democrático nessa história toda? Quem está desrespeitando a democracia, né, o direito do povo de escolher o seu destino? Essa é a dimensão do golpe, o desafio que está posto para a esquerda. Enfrentá-lo não é coisa que a gente tira do bolso uma receita como se fosse uma receita de bolo. Rigorosamente não é. É preciso entender isso para a gente saber a verdadeira dimensão do golpe, né? Em vez de ficar aí pregando meninices, né, com essas táticas estreitas dos professores de unidade de esquerda, né, usar alto das autocríticas alheias. É uma política infantilizada aí pela velha doença do esquerdismo. A gente tem que fugir disso. E, lamentavelmente, a gente está um pouco distante disso ainda. As candidaturas de esquerda são importantes, tudo mais, está se avançando e tal, mas ainda tem aí os professores de unidade da esquerda, inclusive de gente de alto coturno, eu tenho visto na internet com esses pronunciamentos. Eu vi aí o caso do Marco Aurélio Mello, né, que falou lá numa entrevista em Portugal que a prisão do Lula é ilegal. Gente criticando o Marco Aurélio. Por que não vem dizer isso aqui no Brasil? Porque é o Marco Aurélio Mello. O limite dele é esse aí, ele já está fazendo muito. Olha aí os professores de autocrítica, os professores de unidade de esquerda que fazem, o estrago que fazem. Porque acho que não está vendo, eu acho, né, não sei, não está vendo a dimensão do golpe, a dimensão geoestratégica, né, a dimensão geopolítica do golpe. É isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.